E aí, muito boa noite, Minas Gerais. Boa noite, telespectadores e telespectadoras do Brasil das Gerais. Gente, olha, as pessoas com autismo, elas podem ter uma dificuldade para se comunicar, né? Conviver em grupo e manifestar afeto. Trata-se de uma disfunção neurológica e isso segundo a Organização Mundial de Saúde. Mas no Brasil, o autismo não é considerado deficiência. Os autistas não têm direitos iguais a pessoas com deficiência, como passe livre, atendimento especial na educação, na saúde. Então, vamos falar de autismo no programa hoje, esclarecer esse assunto? Então, se você tem algo a dizer, quer perguntar, quer comentar, né, o que você sabe sobre o autismo, enfim, olha, compartilhe com a gente, isso é fundamental. O nosso telefone é 32090021, tem os nossos contatos pela internet, pelo brgerais@redminas.mg.gov.br, pelo meu blog, robertazampetti.com.br, pelo Twitter, twitter.com/brgerais, pelo Facebook, facebook.com/Brasil das Gerais. Entra lá na nossa página, gente, Brasil das Gerais. Curte a página para você ficar sabendo das nossas novidades todas, dos sorteios e tudo mais. Bom, mas olha só, você vai ver, quer dizer, nós vamos falar isso, né, sobre a questão do autismo, como é que é na prática, como é que funciona, tratamento, enfim, tudo mais, mas você já fica sabendo que uma pessoa com autismo pode sim ter um espaço no mercado de trabalho. Veja só esse exemplo. Hoje o Lucas, ele é um mensageiro, ele leva e traz documentos ou alguns outros, né, equipamentos, algumas outras coisas, pega algum material na impressora, faz encadernação, todo mundo adora ele, né, a gente se diverte também com ele e acaba também aprendendo muito. Ele é muito tranquilo, né, tem períodos que ele fica mais agitado, mas ele é muito fácil de lidar. Tudo que você pede, ele faz direitinho. O Lucas, a gente fala que é uma criança grande, né? E mesmo por isso a gente tem que tomar certos cuidados, por exemplo, com a alimentação dele. Ele tem uma alimentação balanceada, mas a relação entre ele e os outros funcionários é muito boa. Todo mundo respeita, né, ele pelo jeito que ele é, as limitações dele. Eu acho que é um relacionamento assim, tanto ele ganha, porque eu acho que ele se desenvolve mais, fica cada vez mais independente, quanto pela gente mesmo, da gente respeitar as limitações, né? Não tanto dele, mas reconhecer até as nossas também. Tom gosta de mim. E você gosta dele também? Eu gosto dele também. Pois é, Maria Helena, você tem filhos gêmeos, né, Gustavo e Cristiano, Isso. Cada um com 16 anos, quer dizer, já são adolescentes. São adolescentes. E todos os dois autistas. Os dois têm autismo. Eles não falam, eles não se alfabetizaram, mas são crianças, assim, adolescentes alegres, interessados, que curtem a vida, curtem as pessoas e... É um prazer conviver com eles. Eu gostaria que mais pessoas pudessem compartilhar comigo esse prazer de conviver com eles e que a nossa sociedade também pudesse ser um pouco mais saudável para acolher melhor essas pessoas. E eu acho que é por isso que eu estou aqui hoje. Pois né? nós vamos falar nós. muito sobre isso, tá, gente, durante o programa de hoje. Agora, esse programa nós estamos fazendo, inclusive, a pedido do Maurício, né, Maurício? Sim. Que você também tem 2 filhos... com autismo, né? Sim, eu tenho o Maxwell hoje com 5 anos e o Matheus com 3 anos. Um deles já fala, o outro ainda não fala. O Maxwell está entrando na fase de alfabetização agora, né? E tem desenvolvido bem. Graças a Deus, as terapias, o tratamento que a gente tem feito, as recomendações, a gente tem seguido as recomendações e eles têm desenvolvido bem. E a gente fica muito satisfeito, porque a gente vê que há a possibilidade de eles se relacionarem com as pessoas e viver de uma forma... aceitável, né, dentro dos padrões. Então, os comportamentos têm melhorado muito graças aos tratamentos que são realizados. E você, Estela? Você também tem um filho, né? Mãe de o seu já é um jovem, né? Já. Um jovem de 25 Ele tem 25 anos. Isso.
Estou presidente também da ONG APAP, né? E é um trabalho que a gente faz com muito amor, tem que ter muita coragem, muita luta, porque a gente está sempre lutando, né, por eles, que são crianças, né? Eu sempre falo, são pessoas assim tão que precisam do apoio da gente, né? Tão frágeis, né? Eu considero. Então a gente está sempre lutando dentro dos conselhos, né? Procurando políticas públicas para eles. Mas seu filho estudou? Meu filho não é alfabetizado, sim. E essa casa que nós temos, que é a APAP, é justamente um público, Roberta, que não se enquadra em nenhum... Ele não está no Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não é do idoso, porque é uma faixa etária dos 20 aos 50, entendeu? Então, ele não se enquadra em nenhum lugar. E aí? E é muito complicado para buscar escola, porque já está fora, né, a idade. Atividades para eles também, uma luta, porque para incluí-los em atividades não é em todo lugar, né? Mas, assim, a PAP, ela faz um trabalho, Roberta, de amparo às famílias e inclui também o jovem dentro da medida do possível, dentro do social, através de passeios que a gente faz em parques, em sítios, os leva a teatro, né? E são felizes lá. São felizes. É porque lá é aquela questão do respeito à individualidade de cada um deles. Tá? Pois é, nós vamos destrinchar isso, mas, doutor Walter, porque a gente vê assim que há vários níveis, né, de autismo. Vamos explicar para os telespectadores, em primeiro lugar, o que é autismo? É uma disfunção neurológica, de acordo com a Organização Mundial de Saúde? O que é? Na verdade, quando a gente fala de autismo para qualquer um, o conceito que vem é assim, que vai ser incapaz a vida inteira e que vive nesse mundinho que você apresentou. Não é bem assim. Você tem graus variados em que, né, como o filho dele que está entrando no processo de alfabetização e o outro filho dele provavelmente vai chegar lá. Você tem aquele rapaz que está trabalhando, né? Igual o Lucas, que eu conheço há décadas, e tem pessoas que inclusive têm nível superior. Tá? Então, assim, a grande variação, a gente tem uma variação muito grande, que em relação ao nível de inteligência e ao nível do tratamento específico e adequado que é feito nos seus dados momentos. Que aí sim o indivíduo, às vezes, melhora mais do que algumas outras pessoas, na medida que ele tem um tratamento adequado. Segue a mesma lógica da medicina em geral. Se você faz um diagnóstico precoce e faz o tratamento mais adequado, você tem uma chance maior com aquela pessoa. Agora, por quê? Existe uma causa? Quer dizer, porque ela teve, né, filhos autistas, gêmeos, e ele também 2 filhos, todos 2 com autismo? A causa não ajuda nós em nada, mas a causa conhecida hoje em dia é que você tem um poder, um valor de aspecto familiar muito grande. Agora, então, assim, situações de lesões cerebrais, epilepsia, traumatismo crânioencefálico, meningite, encefalite, isso tudo atrapalha muito e piora muito. Mas você falou a questão do diagnóstico, né? Se for precoce, né? Como tudo, realmente. Mas no caso dos seus meninos, foi um diagnóstico precoce, Marilena? Já foi aos 3... Até você, por ser médica, deve ter facilitado, né? Parcialmente. É interessante que não mesmo... deve ter facilitado. Não deve ter facilitado. Deve ter sido muito difícil para ela. Não é isso. Eu estou falando no sentido de ser um diagnóstico mais rápido. Não. Porque, primeira coisa, Roberta, eu acho que tem alguns estigmas em relação ao autismo, alguns preconceitos que a gente tem que quebrar. Primeiro, o autista vive num mundo à parte. Ele vive no nosso mundo mesmo. É no mesmo mundo que a gente vive, que eles vivem. Só que eles têm uma dificuldade de apreensão dos aspectos do entrosamento social, do relacionamento social. O que caracteriza o autismo? É dificuldade de socialização, de comunicação e de comportamentos, né? Então, eles têm uma dificuldade de entrar nos nossos códigos, mas eles vivem nesse nosso mundo mesmo. Como é que você se comunica com seus filhos? Então, por exemplo, essa questão de que meus filhos comunicam muito por figuras,
tá? Eles usam alguns signos, uma metodologia que chama fala sinalizada, que são alguns signos da Libras usados para apoiar a fala. Então, na mesma sintaxe do português falado, não na sintaxe da Libras, tá? E eles têm as formas deles de comunicar. Então, às vezes, eu chego em casa, eles querem que eu fique em casa, eles pegam a roupa de ficar em casa e me dão. Eu estou em casa, eles querem sair, eles pegam a roupa de sair e me dão. Eles vão criando as maneiras deles de se comunicar, embora não falando. Tá? E as pessoas têm que aprender como que é a linguagem deles, porque senão ficam dois idiomas. Eles se comunicam, às vezes, por métodos não verbais, e você tem que entender aquilo e trabalhar, entender aquilo e dar a resposta. Na hora que você der a resposta, mesmo verbalmente, ele fica feliz da vida, tipo, oba, me entenderam. Opa, então a escola tem que entender esses meninos, né, gente? E aí melhora muito a questão do comportamento, da ansiedade e tudo mais. Outro preconceito que havia, e que aí voltando a essa pergunta, que eu acho que talvez o Fábio ser médico e psiquiatra pode até ter dificultado o diagnóstico, era que se falava que autista não fazia vínculo afetivo. É uma mentira. E eu via claramente é um conceito que muito eles faziam. antigo, é um conceito de muito antigamente. Nem tão velha assim, não. Não, mas é um conceito antigo, pô. Em termos de conceito atual, ele é muito antigo. Totalmente superado. E isso prejudica muito, porque muitas vezes os meninos são afetivos, eles querem colo, eles buscam, eles beijam, não sei o quê, eles preferem umas coisas e fica aquele negócio, ele gosta, então ele não é autista, sabe? Então, assim, aquela coisa assim, que um pedaço invalida o todo, e isso atrapalha. Atrasa o diagnóstico, né, Val? Atrapalha, confunde as famílias, que é isso que deve ter acontecido com ela, aí as famílias ficam muito confusas, elas ficam, não tem aquela segurança, fala assim, isso mesmo, isso faz sentido. Isso faz sentido. E o que mais? Dessa questão do diagnóstico, né? Que eu estava perguntando. Pois é, então, por exemplo, eles foram ter diagnóstico já com 3 anos de idade. E... Poderia ter sido antes? Com certeza. Hoje eu vejo que com certeza. Porque eu vejo que, olhando retroativamente, com os olhos de hoje, eu vejo que existiam sinais que já estavam lá, e que eu e os pediatras que atendiam os meninos, e inclusive um neuropediatra que eu procurei quando eles estavam com 10 meses de idade, não souberam reconhecer. Que tipo? Por exemplo, quando eles fizeram 1 ano de idade, a gente tenta ensinar, né? 1 aninho, né? Que está fazendo 1 aninho. Essa imitação, eles não faziam, eles não aprenderam isso. Tá? Então, tem algumas coisas da interação com as outras crianças também. O atraso do balbucio, eles tiveram isso, eu percebi isso aos 10 meses. Mas não pensava de jeito nenhum em autismo, porque eu, como profissional, infelizmente, eu vejo hoje que eu tinha uma visão do autismo que trazia alguns preconceitos, como esse, por exemplo, que autista não faz vínculo afetivo. E eu via claramente que eles fazem. Né? Pois é, e você, Estela, você descobriu com 4 anos, né? E você fala que os médicos falavam que ele, menino mal educado, menino hiperativo. Falava, esse menino não vai dar em nada, é um hiperativo, mal educado. Falava com meu marido, a receita que eu dou é chinelada. Então, isso durante algum tempo na nossa vida do casal, isso trouxe conflitos, porque a gente brigava, as terapias que se pedia para fazer não levavam a nada, até que eu cheguei um dia para o meu esposo e falei, não, nós dois vamos fazer terapia entre nós dois mesmo, encararmos o problema com aceitação. Antes de começarmos o programa, eu estava falando que a melhor coisa que tem, Roberta, é a aceitação. A aceitação é partir para o estudo, é autista, então vamos ler, vamos tomar conhecimento do que é o autismo, entendeu? Eu acho que a aceitação é a melhor coisa que tem. Pois o meu filho... Imagina, essa moça tem 25 anos, 20 anos atrás, como que essa moça sofreu? Porque assim, se hoje é difícil você ter
profissionais que entendam... Imagina. Né? Claro, isso é mais de 20 anos atrás. Hoje, então, às vezes, tem médico que não sabe fazer, pediatra que não sabe fazer esse diagnóstico. Nossa, isso é recente. que mais... O diagnóstico dos meus filhos tem 2 anos, está fazendo 2 anos agora, fevereiro fez 2 anos. Qual que é a idade dos seus meninos mesmo? O Maxwell tem 5 e Tá. o Matheus tem 3. O diagnóstico do Maxwell fez 2 anos agora em fevereiro. E nós passamos, o Maxwell era atendido na rede municipal e ele tinha terapia semanal, inclusive com psiquiatra, e não tiveram diagnóstico. Ele ficou 1 ano fazendo terapia, até que um belo dia, por acidente, a gente conheceu o Dr. Walter. Foi um acidente, ele passou mal e nós fomos por pronto atendimento. E lá nos mandaram falar com o Dr. Walter. E por que mandaram? Porque eu estou lá no hospital e eu treino os médicos. Tá, eu vou lá, ensino a eles, falo. E aquele negócio, você semeia. Aonde a semente cai com alguém numa terra fértil, que alguém tem interesse de aprender, desenvolve. Tem gente que não tem interesse. E aí a gente conseguiu fazer o diagnóstico, mas nós passamos por muitos médicos. Qual era a reação, a característica dos seus filhos? O Maxwell falava, com 1 ano ele falava papai, mamãe, depois ele parou, ele perdeu, ele começou a falar e depois ele parou de falar. Ele era muito arredio, ele não aceitava ser tocado. Somente as pessoas, né, eu, a mãe, a avó, que tinha acesso a ele, o resto, ele era muito arredio, não se permitia que as pessoas chegavam. Quando ele entrou para a escola, ele estava com 2 anos e 2 meses. Ele ia para a escola, para a creche da rede municipal, e ele se deitava no chão, no canto da sala, no mesmo canto, todos os dias. E ali ele ficava até 5 horas da tarde. Chegava às 7, ficava até 5 horas da tarde deitado no mesmo lugar. E toda vez que alguém tentava tirar ele do lugar, ele se debatia no chão, batia a cabeça no chão. E a gente passou por um monte de médicos, um monte de pediatras, e ninguém sabia o que era. E passamos por profissionais particulares também, psicólogos, e ninguém sabia. Até então ele estava com um atraso de desenvolvimento que ele iria desenvolver normal. Então foi um equívoco do pessoal que a gente passou em vários médicos. Nós achamos uma neurologista, a doutora Valéria, e ela falou, olha, eu acredito pelo que vocês estão me dizendo que ele tem autismo, mas eu peço que vocês procurem um psiquiatra. E nós passamos por um monte em 6 meses até acontecer, né? Como diz, eu acho que foi Deus que encaminhou ali, que a gente chegou lá no hospital e o Dr. Walter fechou o diagnóstico do Maxwell. E aí você perguntou se era possível o diagnóstico ser antes de 3 anos. O Matheus já tinha todas as características de autismo com 1 ano e 11 meses, que foi quando ele passou pela primeira vez no Dr. Walter. Aí ele falou assim, chegou lá com o menor e falou assim, doutor, se o meu mais velho tem, esse aqui tem também, porque ele tem a mesma coisa. Tá? Aí, tinha, tá? E aí um dia a tia dele, que me conhece, falou, doutor, é possível se fazer o diagnóstico de autismo em criança com menos de 2 anos? Aí eu antenei e falei assim, quem foi esse? Quem é? É o porventura, é um moço que chama Maurício? Ué, eu conheço o Maurício? Falei, fui eu que fiz. Então, assim, isso é possível. Se você se não se consegue fazer o diagnóstico, se consegue fazer uma suposição. Então, por exemplo, eu fiz uma pesquisa no hospital, tá? As pessoas que têm o diagnóstico de autismo, 92% das pessoas que têm diagnóstico de autismo mais tarde têm atraso no desenvolvimento. 92. Só 8 têm um desenvolvimento bom e perde, e fica autista. Porque a gente tem 3 formas do indivíduo apresentar sinais de autismo. O indivíduo sempre teve atrasos e tem um quadro de autismo. O indivíduo tem um desenvolvimento normal e perde esse desenvolvimento normal até os 3 anos de idade e apresenta um quadro de autismo. Ou o indivíduo tem algum ganho, ele tem atraso, mas tem algum ganho e perde. Então, por exemplo, como é que é essa terceira possibilidade que é mais complicada? Então, por exemplo, ele tem, vamos dizer assim, 2 anos e meio, ele fala 5 palavras. Para 2 anos e meio é muito pouco. E aí ele perde. Quais são as palavras que ele fala? Aí ele fala trem, helicóptero, navio e fala trator. Fala mamãe, fala papai? Não fala. É comum isso? Não é comum. É raro, é raríssimo. Não é do padrão. Então ele não teve o desenvolvimento esperado e perdeu a fala. Perdeu essas 5 ou 6 palavras que ele usava.
Então, assim, 92% dessas crianças que são diagnosticadas muito cedo, com 2, 3, 4, 5 anos, tá? Tem atraso de desenvolvimento. Então, assim, isso é que deveria ser trabalhado com os pediatras e com os profissionais que trabalham com crianças. Tem atraso de desenvolvimento? Tem. Isso a partir de quando? Bebê já? Todos têm que ser pensado nisso. Inclusive 6 meses, bebê. 1 ano. Tem pesquisas muito interessantes com bebês. Tem trabalhos muito interessantes com bebês com risco de evolução para autismo. Não dá para fechar um diagnóstico, mas você pode avaliar que aquela criança às vezes não fixa o olhar nos olhos da outra pessoa, não fixa o olhar na boca das outras pessoas. Mas há algo a fazer nessa fase? Lógico. Sempre tem coisas a ser feitas. Uma das coisas primárias é o que já foi falado aqui por todos, assim, orientar a família. A família tem que topar. Fala assim, olha, aí às vezes ao invés de falar assim, não, ele tem autismo, não, ele tem atraso de desenvolvimento. Vamos trabalhar o atraso de desenvolvimento dele, porque fica mais light e a coisa a ficha vai caindo. Ok, gente, nós temos que fazer intervalo. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais, inclusive explicar, né, por que no Brasil não é considerado uma deficiência. É isso? Gostaríamos muito. Ok, Brasil, nós vamos falar isso. Sem ser no Brasil, não, mas em alguns pedaços do Brasil. Alguns pedaços do Brasil. Daqui a pouquinho a gente fala mais, gente. Se você tem algo a dizer, nosso telefone é 32090021 e os nossos contatos pela internet estão todos aí à sua disposição. A gente volta daqui a pouquinho. Tchau.